E aí, vocês das exatas, trabalham muito com equações? Tem dificuldade de colocar um número fracionário ou uma equação, seja equação química ou uma equação matemática? Então acompanhe aí nesse vídeo que vocês vão aprender como que se faz. A primeira maneira de inserir uma equação no Word seria utilizando a própria ferramenta que o Word nos fornece. Então, aqui na parte Inserir, vou clicar. Do lado direito, ó, tem as equações. Então, se eu clicar na setinha, ele aparece já algumas equações que estão definidas. Por exemplo, a área do círculo, a expansão de Taylor, a fórmula quadrática. Mas eu não quero utilizar essas equações, quero montar uma nova equação. Por exemplo, quero montar a equação de Arrhenius. Então, eu clico aqui ou em inserir, ou eu clico aqui também, que vai redirecionar para o mesmo lugar, nesse pi. Então, clicando aqui, ele aparece as ferramentas de equações, no qual temos as frações, no qual você pode escolher qual tipo de fração você preferir. Temos o subscrito e o sobrescrito, temos os radicais, as integrais e assim sucessivamente. Basta você selecionar e que ele automaticamente vai aparecer ali na expressão. Então, nesse caso, iremos escrever a lei de Arrhenius. Então, ela é K igual a A, que multiplica o expoente. Então, tem uma exponencial. Então, para escrever exponencial, automaticamente eu tenho que vir aqui. Então, vou escrever o e em cima, então a gente vai ter que colocar sobrescrito. Seleciono o sobrescrito, repare que tem duas caixinhas, uma de texto e uma outra mais em cima, porque indica que está sobrescrito. Aqui está subscrito. Então, iremos colocar o e aqui em cima, só que lá na equação de Arrhenius, esse exponencial ela tem uma divisão. Então, nessa caixinha, a gente tem que dividir. Então, iremos colocar a fração. Repare que automaticamente ele muda. Então, na parte superior é menos energia de ativação. A energia de ativação, na verdade, ela tem um subscrito, porque é o EA. Então, aqui o menos, de modo correto, ele tem que ficar antes da fração. O EA, então, também vai ter subscrito. Então, lá ó, eu selecionei apenas o campo superior, o numerador, né? E aí eu vou clicar aqui. E aí eu digito EA. E embaixo, RT. Então, seria aqui essa equação, a equação de Arrhenius. Então, vou ter que escrever como ela é uma equação e vai ser inserida no texto, equi, se for a primeira, equi1. Vou dar espaço até ficar alinhado à direita. Repare que já foi para a segunda linha, então vou apagar aqui um espaço. Então, ficou a equação aqui. Eu considero como problema, utilizando essa ferramenta, apenas que ele considera automaticamente a fonte. Nós não conseguimos mudar a fonte de calibre. Então, se queremos colocar Arial, nós não conseguimos. Sempre vai ser essa marcação aí. Então, uma outra maneira de inserir essa equação seria utilizando o MATLAB. Só que o MATLAB ele tem que ser instalado. E aí, na sugestão, está aí para vocês baixarem o MATLAB. Ele é gratuito, ele é muito fácil de ser utilizado também. Então, quando você baixa, ele vai aparecer essa nova janela aqui do lado superior. Então, vou clicar aqui. E aqui ele é em inglês, mas ele é bem fácil. Ó. Vou inserir uma nova equação. Repare que ele vai redirecionar, ele está abrindo, ele vai redirecionar para uma caixa de diálogo. E aí nós conseguimos inserir a equação. Veja, aqui está a caixa de diálogo. Continuar, né? E aí está a caixa de diálogo. Veja também ó, que tem algumas equações que já está pronta, que é só eu clicar e ele já vai colocar. Tem na parte algébrica, né, algumas expressões, tem as derivadas, tem parte estatística, tem parte de matriz, assim como
essa própria ferramenta do Word também tem. E no caso tem uns símbolos também, ó, alfa, beta, e delta também. Tem várias coisas aqui pode ser utilizadas. Somatório, aqui também tem somatório, tem integral, tem as setinhas que mostra, por exemplo, equilíbrio químico. Então, ele é muito bacana de ser trabalhado. Então, ó, cliquei numa setinha de equilíbrio químico. Quero colocar falando que está tendo aquecimento. Então, o delta indica também aquecimento. Então, eu sugiro muito vocês utilizarem aqui essa ferramenta. Então, vamos para o nosso entendimento. Fazer a equação de Arrhenius. Então, K é igual a A, que é o fator pré-exponencial, que multiplica. Se você quiser colocar o símbolo de multiplicação, está aqui também, ó, que seria esse pontinho. Mas fica subentendido aí, se não tiver nada, que é uma multiplicação. O exponencial, agora esse exponencial, ele tem que ficar elevado. Veja aqui, ó, eu consigo colocar os elevados. Se for só a direita superior, eu utilizo isso. Então, ele vai estar elevado e essa parte tem que ter uma fração. Repare que aqui tem as frações. Então, o negativo tem que estar do lado de fora. O A é subscrito. Então, vamos colocar aqui, ó, agora, vamos utilizar essa parte. Dividido por RT. Qual que é a vantagem desse? A gente pode escolher o tamanho aqui e o estilo. Então, é só clicar em estilo, você vai definir, e aí você escolhe. No caso, está em times, tá? E aí você tem outra opção, tem um Arial mais aqui em cima, ó. Se a gente reparar, tem o Arial. Aí você seleciona a sua, clica aí em OK. E o tamanho também você define. Então, aqui sempre a gente coloca 12 com essas configurações. OK. Como eu terminei de montar a equação, basta eu fechar aqui, que ele vai aparecer, que é para salvar, você salva, e vai aparecer aqui na expressão. E aí nós temos novamente que colocar lá que é uma equação. Nesse caso, trata-se da segunda equação, então EQ 2. Então, vou dar espaço até ir para a segunda linha, e aí eu deleto um espaço. Pronto. Essa ferramenta, o MatType, serve também, por exemplo, se a gente quiser representar um íon, o íon sulfato, que seria o SO4, que aqui ó, a gente vai inserir, subscrito, 2-. Então, é sobrescrito o 2-. Veja que o 4 e o 2 ficou um pouco descaracterizado, um ao lado do outro. Na verdade, tem que ser um em cima do outro. O MatType, ele resolve esse problema. Então, vamos só colocar aqui, voltando, ó, vou inserir novamente, e aí eu vou digitar SO4, só que veja, como eu quero inserir dessa maneira, veja aqui, ó, que eu tenho essa opção para cima e para baixo. Então, ó, 4, 2-. Então, fica subscrito e sobrescrito. Então, eu posso escrever aí ao longo desse, peço para salvar, né, a estrutura. E aí, no caso, como está times, então lá nas opções, então aqui vai ser times. Se você está escrevendo um Arial, você tem que mudar, tá? E aí, aprendeu? Então, se gostou do vídeo, curte aí o vídeo, se inscreva no canal e deixe suas sugestões aí para que possa ser feito novos vídeos. Abração e espero vocês no próximo.